Nas sombras densas das florestas amazônicas, nos platôs andinos e nas imensas planícies do norte da América, estão escondidos monumentos que são testemunhas do passado, sobre os quais a ciência oficial prefere falar em voz baixa. 15 construções místicas, espalhadas por 2 continentes, desafiam nosso entendimento da história do Novo Mundo. As grandiosas pirâmides, que se erguem acima do mar esmeralda da floresta tropical, guardam segredos que os arqueólogos não conseguem decifrar há séculos. Quais rituais eram realizados em seus corredores escuros? Por que sua geometria é tão notável, lembrando os análogos egípcios, situados a milhares de quilômetros de distância do outro lado do oceano? Não menos enigmáticas são as gigantescas cabeças de pedra dos Olmecas, que parecem ter caído do céu, suas superfícies polidas e traços faciais não humanos nos fazem refletir. Quem serviu de modelo para essas colossais obras? Debaixo da terra, estendem-se quilômetros de túneis misteriosos, conhecidos apenas pelos xamãs das tribos locais. Esses labirintos subterrâneos, esculpidos em rochas sólidas por instrumentos desconhecidos, conectam lugares sagrados onde ainda ocorrem fenômenos inexplicáveis. Não oferecemos teorias ou fantasias, tudo o que será discutido existe na realidade. Essas construções podem ser vistas, tocadas, medidas, mas explicar sua origem, função e tecnologia de construção ainda está além das capacidades da ciência moderna. Enigmas do deserto, mistérios visíveis, apenas da altura do voo das águias. Mas isso é apenas o início de nossa jornada pelos lugares misteriosos das antigas civilizações americanas. Vamos para o sul, para as planícies áridas do deserto peruano de Nazca, onde se estende, talvez, uma das mais inexplicáveis enigmas do mundo antigo. Imagine uma vasta tela natural, onde artistas invisíveis do passado criaram gigantescos desenhos que se estendem por quilômetros. Colibres com asas de 90 metros, aranhas de 46 metros, macacos, flores, espiraladas enigmáticas e linhas ideais que cortam o deserto em diferentes direções, como se tivessem sido traçadas por uma linha gigante. Mas o que é realmente impressionante é que esses desenhos são impossíveis de serem distinguidos da Terra. Eles se tornam visíveis apenas a uma altura de algumas centenas de metros. Quem e por que criou esses enigmáticos geoglifos há 2000 anos, quando a humanidade ainda não conhecia a aviação? Para quem eram destinados esses sinais, se eram impossíveis de serem vistos da Terra? Os cientistas oferecem diversas teorias, desde caminhos rituais para cerimônias até um gigantesco calendário astronômico. Alguns pesquisadores afirmam que as linhas de Nazca eram sistemas de irrigação antigos, enquanto outros veem nelas um mapa de fontes subterrâneas de água. Mas como explicar a precisão dessas imagens, criadas sem a possibilidade de ver a visão geral? Os xamãs locais falam sobre olhos de deuses, para os quais foram criados esses desenhos. Erich von Däniken, conhecido por suas ousadas hipóteses, sugeriu que as linhas de Nazca serviam como pistas de pouso para naves extraterrestres. Sua teoria causa risos céticos entre os acadêmicos, mas eles mesmos têm dificuldade em oferecer uma explicação convincente. Especialmente enigmática é a preservação desses desenhos. Ao longo dos séculos, os ventos do deserto deveriam ter-os apagado da face da terra, mas eles continuam visíveis até hoje. Qual método desconhecido foi utilizado pelos antigos mestres? Por que eles escolheram exatamente esses símbolos? E, acima de tudo, como eles puderam criar algo que não podiam ver com seus próprios olhos? A cada ano, milhares de turistas sobem em pequenos aviões sobre o deserto de Nazca para ver com seus próprios olhos
esse milagre da engenharia antiga. Eles retornam impressionados e perplexos, com fotografias que não conseguem explicar. Os guias locais contam sobre estranhas anomalias energéticas nesses lugares, sobre sons inexplicáveis ouvidos à noite e sobre fogos misteriosos que aparecem acima das linhas. Os cientistas descartam essas histórias como superstições, mas eles mesmos não conseguem oferecer uma explicação convincente. Talvez essas linhas sejam parte de algum grandioso sinal que ainda não aprendemos a ler, ou são vestígios de rituais há muito esquecidos, cujos significados foram perdidos na escuridão dos séculos. O deserto de Nazca guarda seus segredos, silenciosamente observando nossos esforços para desvendar seus enigmas. Obituário de Pedra, o mistério do Stonehenge americano. Ao viajar pelos vastos espaços da América, não podemos deixar de notar as misteriosas construções de pedra que, como se estivessem ali desde tempos imemoriais, aguardam que a humanidade volte a prestar atenção nelas. Um dos lugares mais enigmáticos é o Stonehenge americano, no estado de New Hampshire. Não é apenas um conjunto de pedras, mas uma grandiosa construção que, segundo muitos, serve como um calendário solar encriptado na pedra. Centenas de monólitos de pedra, cuidadosamente instalados em uma ordem específica, geram muitas perguntas entre pesquisadores e entusiastas da história. Qual era o objetivo dos seus criadores? Era uma obra de arte ou um instrumento astronômico? A idade dessas construções de pedra é estimada em milhares de anos, o que coloca em dúvida os conceitos tradicionais sobre o desenvolvimento das civilizações no continente. Alguns arqueólogos acreditam que isso seja um legado dos antigos celtas, que poderiam ter cruzado o oceano muito antes dos colonizadores conhecidos. Outros pesquisadores sugerem que essa construção foi feita por antigos colonos que procuravam maneiras de se orientar em florestas impenetráveis ou marcando importantes eventos astronômicos. Mas como explicar que as datas e os objetivos ainda são um mistério? Enquanto alguns cientistas desvendam os mistérios relacionados aos aspectos astronômicos da arquitetura, outros se concentram na misticidade e na sacralidade desse lugar. As lendas locais dizem que essas pedras guardam antigos conhecimentos que só podem ser acessados por aqueles que estão sintonizados com elas. Mas como isso é possível? Como pedras que parecem desprovidas de alma e raciocínio podem carregar tamanhas profundidades de significados e segredos? Muitos estudos, utilizando tecnologias modernas como escaneamento por radar e análise de carbono, não conseguiram fornecer uma resposta definitiva. Cada novo análise só adiciona mais perguntas. O que realmente aconteceu aqui? Algumas teorias sugerem que esse obituário de pedra poderia fazer parte de um antigo culto ou rituais relacionados ao culto ao Sol, mas nem todos os cientistas concordam com essas suposições. No entanto, apesar de todas as hipóteses, a verdadeira finalidade do Stonehenge americano permanece desconhecida. Podemos apenas especular sobre os segredos que essas massivas pedras guardam, perfeitamente ajustadas umas às outras, como queixos em uma grande charada. O que elas puderam ver ao longo dos séculos de sua existência? Que rastro invisível deixaram aqueles que criaram esse obituário de pedra? Alguns pesquisadores, impressionados com a beleza e a grandiosidade dessas construções, acreditam que esse lugar pode possuir uma energia especial, influenciando as pessoas e até mesmo conectando-as com espíritos antigos. Talvez seja por isso que esse lugar atrai tantos viajantes que desejam tocar essa antiguidade e tentar desvendar seus segredos. Cada um que visita o Stonehenge americano sai com perguntas e novas especulações. Mas qual é a verdade?
Talvez ela esteja escondida no próprio coração das pedras e apenas o tempo a revelará. Independentemente de como procuremos respostas, uma coisa permanece. O mistério desse obtório de pedra continua esperando por sua resolução. E, possivelmente, em outros cantos do mundo existem segredos semelhantes, apenas esperando para serem descobertos. Círculo de Serpentina, uma antiga observatório de mistérios. Nos vastos campos do Ohio, entre colinas verdes e campos, está escondida uma das construções mais enigmáticas da Terra, o Círculo de Serpentina. Esta imensa montanha, em forma de serpente, com mais de 400 metros de comprimento, não é apenas um monumento da antiguidade, mas uma verdadeira observatório, construída, segundo os estudiosos, há milhares de anos. Como é possível que, em um lugar onde agora reina o silêncio, outrora houvesse vida e algo misterioso? As linhas e curvas complexas desta construção nos fazem muitas perguntas. Qual era o objetivo dos seus criadores? Por que escolheram exatamente este formato tão incomum? Círculo de Serpentina não só impressiona pela sua grandiosidade, mas também tem um profundo significado astronômico. A cabeça da serpente coincide com o solstício de verão, indicando que os antigos construtores tinham amplos conhecimentos sobre o movimento dos corpos celestes. Mas como é possível que pessoas vivendo em condições distantes das tecnologias modernas pudessem construir uma observatório tão precisa? Alguns cientistas sugerem que esta construção poderia ter sido usada como instrumento para observar fenômenos astronômicos, ajudando tribos na sua agricultura e rituais. Assim como no caso do Stonehenge americano, a resposta à pergunta principal, quem exatamente construiu o Círculo de Serpentina e com qual objetivo, permanece desconhecida. Os povos indígenas locais consideram este lugar sagrado, preservando lendas sobre seus antepassados, que possivelmente não eram apenas construtores, mas também guardiões de profundos mistérios ligados a este local. Como é possível que, em um lugar onde agora apenas podemos especular, outrora houvesse algo tão misterioso? Quais conhecimentos estão ocultos nos símbolos encobertos na Terra? Existem diferentes teorias sobre a origem do Círculo de Serpentina. Alguns estudiosos relacionam-no com antigas culturas indígenas que poderiam ter usado este lugar para realizar rituais e festividades ligados à natureza e à astronomia. Outros sugerem que aqui poderiam ter ocorrido importantes reuniões e cerimônias, onde tribos se reuniam para celebrar eventos importantes em suas vidas. No entanto, apesar de todas essas suposições, os dados precisos sobre a época de construção e o propósito desta observatório permanecem obscuros. Hoje, o Círculo de Serpentina continua a atrair a atenção de estudiosos e simples viajantes que buscam desvendar seus mistérios. Cada um que chega aqui pode sentir uma atmosfera especial que preenche este lugar. O vento frio que passa pela grama e o leve sussurro no ar criam a sensação de que a própria terra está sussurrando seus segredos. Mas o que exatamente este imenso montículo de terra esconde? Talvez seja exatamente aqui que estão as respostas às perguntas que nos atormentam há séculos. Alguns cientistas acreditam que este objeto é capaz de acumular e transmitir uma energia, enquanto os moradores locais afirmam que aqui podem sentir uma conexão com os espíritos de seus antepassados. Mas como é possível? Como a Terra pode guardar em si tamanhas profundezas de significados? E, apesar de continuarmos a realizar pesquisas e fazer novas descobertas, o Círculo de Serpentina permanece uma das maiores enigmas que aguardam sua revelação. Talvez em outros cantos do mundo
existam construções semelhantes, que também guardam mistérios não desvendados das antigas civilizações. Quantos mistérios ainda estão ocultos sob o véu do tempo? E quantos segredos ainda aguardam o momento de serem descobertos? Tiwanaku, a cidade esquecida dos deuses. No meio das densas florestas da Bolívia, em altitudes elevadas, está escondido um dos mais misteriosos complexos da antiguidade Tiwanaku. Este megálito complexo, cercado por montanhas majestosas e rodeado por lagos enigmáticos, ainda hoje causa admiração e arrepios em quem se aventura em seu interior. Como aconteceu que essa cidade grandiosa, outrora vibrante e cheia de vida, foi engolida pela vegetação, tornando-se vítima do tempo e do esquecimento? Alguns blocos de suas construções pesam toneladas e são esculpidos com uma precisão impressionante. Como os antigos construtores conseguiam alcançar esse nível de habilidade sem as tecnologias modernas? Lendas locais falam de deuses do céu, que trouxeram consigo conhecimentos e habilidades que permitiram a criação dessa cidade enigmática. Talvez eles não fossem apenas mitos, mas refletissem a realidade das interações entre civilizações. Quem eram esses deuses e de onde vieram? E quais são as verdadeiras raízes de Tiwanaku? Pesquisadores ainda discutem sobre o tempo de sua fundação. Algumas datas nos levam a uma época em que o continente ainda não havia sido descoberto pelos europeus, enquanto outras apontam para períodos mais recentes. Mas uma coisa permanece inalterada: a data exata e as causas de sua queda, assim como muitos de seus mistérios, continuam sem solução. Tiwanaku impressiona pela sua arquitetura. Blocos de pedra maciços, cortados como se fossem de um só bloco, se encaixam perfeitamente uns nos outros. Cientistas ao longo dos séculos tentam entender como os antigos construtores alcançavam tamanha precisão. Algumas teorias sugerem o uso de mecanismos e instrumentos que foram perdidos com o tempo. Mas, possivelmente, isso é apenas a ponta do iceberg, escondendo conhecimentos mais profundos, dos quais ainda não temos ideia. Qual era o significado dessas construções para os habitantes de Tiwanaku? Quais eram seus rituais e crenças? Um dos aspectos mais intrigantes de Tiwanaku é sua ligação com a astronomia. Alguns pesquisadores acreditam que a cidade foi projetada com base em fenômenos astronômicos, que poderiam servir tanto a fins práticos quanto espirituais. Como isso é possível, que mesmo em um canto tão remoto do mundo, os antigos pudessem acompanhar com tamanha precisão os movimentos dos corpos celestes? Eles possuíam conhecimentos que nós não conseguimos entender? Durante as escavações, foram encontrados artefatos enigmáticos que ainda não têm explicação. Moradores locais contam sobre rituais antigos realizados nas paredes da cidade, que, segundo eles, poderiam invocar forças da natureza. Mas como esses rituais antigos estão relacionados com aqueles que outrora habitavam Tiwanaku? Cada pedra aqui guarda uma história que ainda não conseguimos decifrar. Hoje, Tiwanaku é um lugar de fascínio para arqueólogos e amantes da história, que buscam desvendar seus mistérios. Cada passo por essa cidade antiga desperta em nós a sensação de estar em contato com algo grandioso e desconhecido. Quantas perguntas ainda permanecem sem resposta? Quantos mistérios estão escondidos sob a cobertura das florestas, esperando para serem revelados? Talvez, exatamente em Tiwanaku, assim como em outros cantos esquecidos do mundo, estejam escondidos os chaves para entender nossa história. Quais são as verdadeiras raízes dessa civilização maravilhosa e qual é seu legado? Perguntas que podem permanecer sem resposta enquanto continuamos a explorar esse mundo enigmático. Sacsayhuaman.
Rastros de extraterrestres na Terra. Nas alturas dos platôs do Peru, entre colinas verdes e montanhas grandiosas, encontra-se outra enigmática relíquia da antiguidade, Sacsayhuaman. Este complexo megalítico, construído com blocos de pedra gigantescos, pesando até 200 toneladas, impressiona pela sua grandiosidade e precisão arquitetônica. Como poderiam os antigos incas criar tais paredes ciclópeas, perfeitamente ajustadas uma à outra, sem o uso de argamassa? Cada pedra, como se talhada com precisão absoluta, parece estar no seu lugar, como se tivesse sido colocada com a ajuda de tecnologias inacessíveis até mesmo aos engenheiros modernos. Mas quem, afinal, estava por trás da construção dessa grandiosa obra? Como poderiam os antigos povos alcançar tamanha maestria com apenas ferramentas primitivas? As lendas locais contam que Sacsayhuaman foi construído com a ajuda de deuses que desceram do céu e trouxeram consigo conhecimentos secretos. Talvez esses mitos não estejam tão distantes da verdade quanto pensamos. Quem pode dizer o que realmente aconteceu naqueles tempos, quando essas paredes foram erguidas? Qual era o significado dessas construções para o povo inca? Alguns pesquisadores sugerem que Sacsayhuaman não só servia como defesa, mas também como local para rituais relacionados ao culto a deidades. Qual era a relação entre essa grandiosa construção e os fenômenos celestes que poderiam ter sido importantes para os antigos habitantes? Ao estudar Sacsayhuaman com mais detalhes, fica claro que sua arquitetura guarda muitos mistérios. Como os blocos de pedra desse complexo, cada um pesando centenas de quilos, foram transportados para tão longe e instalados com tamanha precisão? Os cientistas modernos não têm respostas definitivas. Algumas teorias sugerem o uso de mecanismos de alavanca, enquanto outras propõem que os incas poderiam ter tido conhecimentos especiais em física e geometria. Mas é possível que por trás dessas enigmáticas construções se escondam histórias ainda mais surpreendentes, das quais nem sequer suspeitamos. Quantas ainda não descobertas há em nosso passado? Sacsayhuaman, com suas paredes monumentais e enigmáticos artefatos, continua sendo um lugar verdadeiramente fascinante para arqueólogos e viajantes. Cada passo por esse antigo complexo nos mergulha em uma atmosfera de grandiosidade e mistério. Qual era o verdadeiro propósito da construção dessas grandiosas estruturas? O que poderiam ver e ouvir os antigos construtores ao se encontrarem sobre essas plataformas de pedra? E qual é o legado que nos deixaram aos modernos seres humanos? Talvez seja exatamente aqui, entre essas paredes inexplicáveis, que se guardam as chaves para entender não apenas a história dos incas, mas de toda a civilização. Quantos ainda mais mistérios esperam ser descobertos nas profundezas do nosso planeta? Quais são as verdadeiras causas do desaparecimento dos conhecimentos que poderiam explicar como e por que foram construídas essas gigantescas estruturas? Nossa história está cheia de perguntas, cujas respostas poderiam mudar para sempre nossa percepção do passado. As Pirâmides de Tikal, mistérios da antiga cidade Maiá. Em um canto remoto do sul, no meio de densas florestas tropicais da Guatemala, se esconde outro mistério da antiguidade, a cidade de Tikal. Aqui, longe das imagens familiares das pirâmides do Egito, erguem-se majestosas construções, erguidas pela civilização Maiá. Essas pirâmides não serviam apenas como templos para a adoração dos deuses, mas também eram centros de rituais de sacrifícios. Como um povo tão poderoso poderia criar tantas maravilhas arquitetônicas que ainda hoje nos impressionam? Cada pedra dessas construções guarda o sopro do tempo, e suas linhas rigorosas e proporções causam admiração entre arquitetos e historiadores.
Mas Tikal é muito mais do que uma maravilha arquitetônica. É também um lugar repleto de mistérios. Uma das características mais intrigantes de Tikal é sua acústica. Se você se posicionar na base de uma das pirâmides e bater palmas, o som se refletirá de tal maneira que parecerá que você ouviu o grito de uma ave sagrada, símbolo de poder e princípio divino. Mas como os antigos maiás poderiam alcançar um efeito acústico tão extraordinário? Conheciam eles os princípios das ondas sonoras e sua reflexão? Ou era apenas magia, encerrada nas pedras? Alguns pesquisadores sugerem que esse conhecimento poderia fazer parte de antigos ensinamentos transmitidos de geração em geração, mas não temos respostas definitivas. Mas isso não é a única pergunta que as pirâmides de Tikal nos fazem. A cidade foi abandonada por volta do 9º século de nossa era e, ao longo dos séculos, os cientistas têm quebrado a cabeça tentando descobrir as causas desse desaparecimento repentino. O que poderia ter feito um povo tão desenvolvido deixar suas casas e abandonar suas majestosas construções? Alguns acreditam que foi resultado de mudanças climáticas ou esgotamento dos recursos naturais. Outros propõem teorias mais misteriosas, ligadas a catástrofes religiosas ou políticas. Qual foi a verdadeira causa do desaparecimento dessa grande civilização? Isso continua sendo um tema de debates e reflexões. Mas Tikal não é apenas um lugar de mistérios. Também serve como um importante lembrete de quão pouco sabemos sobre a cultura maiá. Seu complexo sistema de hieróglifos, os belos padrões em cerâmica e os impressionantes conhecimentos astronômicos, tudo isso continua sendo um mistério para nós. Quais eram suas verdadeiras crenças e como eles percebiam o mundo ao seu redor? Talvez estejamos apenas na superfície dos mistérios que esse antigo povo deixou para trás. Mas não se trata apenas de Tikal. Se olharmos para outros lugares na América Central, podemos notar que pirâmides semelhantes existem em outras regiões. O que une essas antigas cidades? Existe alguma conexão que nos leve a entender seus mistérios? Viajar pelos rastros dos maiás nos faz apenas especular sobre quantos mistérios ainda estão escondidos sob as densas copas das árvores e nas profundezas da terra. Quantas descobertas ainda nos esperam nesses cantos esquecidos do mundo? E será que algum dia encontraremos a chave que abrirá as portas para o passado e nos contará sobre esses majestosos construtores que nos deixaram apenas fragmentos de seus mistérios? Rostos de pedra, olhando para o céu. O mistério das cabeças olmecas no México. Nas vastas planícies do México, em densas florestas e em planícies abertas, estão escondidas as enigmáticas cabeças olmecas imponentes estátuas de pedra, com peso de até 40 toneladas, que fascinam com sua grandiosidade e mistério. Esses enormes rostos, com traços maravilhosamente detalhados, parecem olhar para o infinito celestial, guardando em si milhões de segredos. Como foram criados? Como os antigos olmecas conseguiram esculpir essas grandiosas estátuas de basalto e transportá-las para grandes distâncias? Os cientistas ainda hoje quebram a cabeça com essa enigmática questão, e cada tentativa de desvendá-la apenas aprofunda o véu de mistério que envolve esses objetos enigmáticos. Alguns pesquisadores sugerem que a criação das cabeças olmecas poderia estar ligada a práticas rituais, simbolizando antepassados ou deuses, mas não há informações precisas sobre isso. Quais eram os verdadeiros objetivos de seus criadores? O que eles tentavam expressar através dessas massivas figuras de pedra? Talvez elas fizessem parte de uma complexa estrutura social religiosa que ainda não conseguimos entender completamente. Enquanto historiadores estudam essas estátuas, outros avançam com teorias mais ousadas, afirmando
que os Olmecas poderiam ter tido ligações com antigas civilizações além das fronteiras do México, incluindo a África. Como poderia essa ligação remota ter existido? Poderiam os antigos navegadores ter cruzado os oceanos, deixando rastros em outros continentes? No entanto, apesar das especulações fascinantes, as provas dessas teorias ainda estão fora de alcance. A forma e os detalhes das cabeças olmecas impressionam a imaginação. Cada cabeça é única, com características próprias, e parece que em seus olhos há uma sabedoria que eles guardam ao longo dos séculos. Algumas cabeças têm chapéus altos, o que também levanta muitas perguntas. Eram símbolos de status? Ou esses chapéus tinham algum significado ritualístico? Podemos apenas especular sobre o que estava por trás de sua criação. Isso nos lembra de quão pouco sabemos sobre a cultura olmeca, sua vida e crenças, e sobre os mistérios que eles deixaram para trás. Enquanto estudamos essas enigmáticas cabeças de pedra, também nos impressiona como elas foram transportadas para grandes distâncias. Como os antigos olmecas conseguiram lidar com essa tarefa? Alguns acreditam que eles usaram tecnologias primitivas, como troncos e rodas, enquanto outros sugerem que métodos mais complexos poderiam ter sido utilizados. No entanto, nenhuma dessas hipóteses pode dar uma resposta definitiva. Essa enigmática questão, assim como muitas outras, permanece sem solução. Ao estudar as cabeças olmecas, não podemos deixar de notar que elas são apenas uma parte de uma imagem mais ampla das antigas civilizações. Qual era a ligação entre os olmecas e outros povos da América Central? Como sua cultura influenciou gerações futuras, incluindo os maias e os astecas? Poderiam eles ter feito parte de um intercâmbio cultural mais amplo que ainda não conseguimos avaliar completamente? Ao seguir os rastros dos olmecas, podemos apenas especular sobre quantos segredos ainda estão escondidos nesse mundo enigmático e quantas perguntas ainda aguardam suas respostas. Assim, ao levantar o véu sobre essas antigas cabeças de pedra, apenas um pouco dos mistérios que elas guardam é revelado. E possivelmente, em algum lugar nas profundezas da terra ou nas sombras de antigas árvores, estão escondidos ainda mais incríveis artefatos, esperando seu momento para contar sua história. Quantos segredos ainda desconhecidos nos aguardam nesses cantos esquecidos do mundo? E será que algum dia encontraremos a chave que abrirá as portas para o passado e nos permitirá entender quem eram esses enigmáticos criadores, que nos deixaram apenas o sussurro de seus rostos de pedra? Cidade desaparecida. Palenque e seus mistérios incompreensíveis. Nas encostas orientais das montanhas mexicanas, entre a exuberante vegetação das florestas tropicais, encontra-se uma das cidades mais enigmáticas da antiguidade, Palenque. Este impressionante monumento da cultura maia, que outrora prosperava no período entre o terceiro e o nono século de nossa era, ainda hoje está envolto em mistérios. Como uma cidade tão desenvolvida poderia desaparecer sem deixar vestígios? No seu coração ergue-se um majestoso templo, cujas profundezas abrigam uma tumba que lembra algo de outro mundo, como se tivesse vindo de um distante cosmos. Cientistas e pesquisadores ainda hoje quebram a cabeça com os únicos e enigmáticos desenhos encontrados no sarcófago do principal governante, conhecido como Pacal o Grande. Seu rosto, esculpido na pedra, não só desperta admiração, mas também suspeitas. Alguns até o chamam de astronauta maia. O que poderia ter levado os antigos artistas a criar uma figura tão estranha e enigmática? Quais mensagens estão ocultas nesse desenho incomum? O sarcófago onde repousa Pacal é adornado com complexos relevos e símbolos, muitos dos quais ainda hoje resistem a uma interpretação precisa.
Quais eram as verdadeiras intenções dos criadores dessa obra de arte? Talvez eles tentassem registrar algo maior do que apenas o poder real. Ou, possivelmente, essa imagem refletisse suas crenças sobre o cosmos e a vida após a morte. Os cientistas sugerem que a tumba poderia ter servido não apenas como um local de repouso, mas também como um portal para outros mundos, tornando Palenque ainda mais enigmático. Mas essa história não termina no sarcófago. Como foi possível que uma cidade, outrora cheia de vida, de repente se tornasse abandonada? As principais teorias apontam para mudanças climáticas, guerras e conflitos internos. Mas não há provas conclusivas que confirmem essas hipóteses. Como uma civilização tão avançada, com conhecimento de astronomia e arquitetura, poderia estar à beira da extinção? Talvez isso esteja relacionado com a insatisfação da população ou com a perda da fé nos deuses. Mas o que exatamente levou a esse cataclismo permanece incerto. Enquanto exploramos as ruínas de Palenque, devemos refletir sobre como os antigos maias puderam alcançar tamanhas alturas na ciência e na arte. Seus observatórios astronômicos, registrados em calendários, e suas conquistas arquitetônicas nos deixam em estado de admiração. Mas como eles poderiam ter estado tão próximos ao cosmos, representando seus governantes como astronautas? Alguns pesquisadores até sugerem que os maias poderiam ter possuído conhecimentos que não somos capazes de entender e apreciar no nosso mundo moderno. Palenque não é apenas ruínas, é um testemunho de que sabemos apenas uma pequena parte dos grandes mistérios que a história esconde. Quantos outros mistérios ainda aguardam serem descobertos nas profundezas das florestas tropicais do México? Na busca por respostas a essas perguntas, nos deparamos com o fato de que muitas delas permanecem sem resposta e possivelmente nunca serão desvendadas. Assim, Palenque continua sendo uma encarnação dos antigos mistérios, que, como muitos outros artefatos, nos causam fascínio e curiosidade. Podemos apenas especular sobre quantos outros desaparecidos cidades estão escondidos nas entranhas da Terra, aguardando que suas histórias sejam contadas. Quantos outros mistérios ainda nos aguardam nesses cantos esquecidos do mundo? E será que algum dia encontraremos a chave que abrirá as portas para o passado e nos permitirá entender quem eram esses enigmáticos criadores que nos deixaram apenas o eco de seus maravilhosos monumentos de pedra? Coincidências estranhas. Os Moai da Ilha de Páscoa e seus mistérios. Em uma ilha distante, perdida nos vastos oceanos do Pacífico, erguem-se gigantes de pedra, os Moai. Essas estátuas monumentais, como guardiões silenciosos, observam o mar, protegendo seus segredos. Cada um deles, esculpido em tufo vulcânico, carrega ecos de uma antiga cultura que se desenvolveu em isolamento total do resto do mundo. Mas como foi possível que essas estátuas enigmáticas, tão distantes do México e da Palenque, despertem em nós sentimentos e perguntas sobre antigas civilizações? Assim como com a Palenque, os cientistas ainda hoje quebram a cabeça sobre como exatamente foram criadas e transportadas essas figuras colossais, muitas das quais, segundo se presume, têm corpos escondidos sob a terra. Como uma cultura isolada, sem contato com outros povos, conseguiu criar algo tão grandioso e enigmático? As pesquisas mostram que os Moai não eram apenas estátuas, mas símbolos de poder e status, refletindo aspectos culturais e religiosos da sociedade. No entanto, como com a Palenque, permanece incerto como essas figuras massivas foram criadas e transportadas. Alguns cientistas sugerem que técnicas especiais foram utilizadas, mas
como os antigos habitantes da ilha conseguiram realizar essa tarefa complexa sem tecnologias modernas? Como eles conseguiram transportar blocos de pedra com peso de dezenas de toneladas através do terreno acidentado da ilha? O processo de criação dos Moai provavelmente foi longo e exaustivo, exigindo grandes recursos e força humana. Mas isso não é o único questionamento que permanece sem resposta. Por que muitas estátuas foram deixadas inacabadas? O que aconteceu com a sociedade que prosperou nessa ilha, mas depois, aparentemente, entrou em declínio? Qual foi o papel dos Moai na vida cotidiana das pessoas e como eles influenciaram suas crenças e costumes? As respostas para essas perguntas permanecem incertas, e cada nova descoberta apenas aumenta o interesse por essa cultura enigmática. Não menos intrigante é o fato de que, apesar de sua distância, a cultura da Ilha de Páscoa demonstra paralelos com outras antigas civilizações, como a Maia. Como povos tão distantes um do outro, conseguiram criar símbolos tão semelhantes de poder e grandeza. Os cientistas sugerem que isso pode ser resultado de universais impulsos humanos expressos em diferentes formas. Mas como assim? Pode ser apenas uma coincidência, ou existe uma unidade oculta entre todas as antigas culturas que ainda não conseguimos compreender? As pesquisas na Ilha de Páscoa continuam, e cada novo passo na investigação de seus mistérios nos apresenta mais perguntas. Ao mergulharmos na história dos Moai, percebemos que, assim como com a Palenque, muitas dessas verdades possivelmente permanecerão inexplicadas. Quantas outras coisas ainda estão escondidas nas profundezas de nosso planeta, esperando que seus segredos sejam revelados? Cada descoberta, cada artefato levanta novas perguntas e nos deixa em dúvida sobre o que realmente aconteceu nesses cantos distantes do mundo. E, possivelmente, perguntas semelhantes aguardam seu momento em outros lugares tão esquecidos. Quantas outras coisas ainda estão ocultas sob florestas densas e entre montanhas inacessíveis? Quais são as verdadeiras histórias que esses guardiões silenciosos, que estão na guarda de antigas verdades, nos contarão? O mistério dos pedregulhos da Vale da Morte. Ao nos aproximarmos dos enigmas da Ilha de Páscoa, nos deparamos com fenômenos não menos misteriosos na Vale da Morte, localizada no estado da Califórnia, Estados Unidos. Este lugar, ao mesmo tempo árido e fascinante, conhecido por seus extremos de temperatura e clima inóspito, esconde uma das anomalias mais intrigantes da natureza: os pedregulhos que se movem. À primeira vista, parecem ser simples pedras, espalhadas pelo fundo de um lago seco, o Lake Racetrack. Mas, ao observarmos com mais atenção, notamos que algumas delas deixam rastros claros, como se estivessem se movendo pela superfície da Terra. Como é possível? Como pedras com peso de várias dezenas de quilogramas podem se mover sem esforço visível? Existem várias teorias que tentam explicar esse fenômeno. Cientistas observaram que, em determinados momentos, quando a temperatura do ar atinge um certo nível e a umidade na superfície forma uma fina camada de gelo, as pedras começam a se mover. A camada de gelo, criada pela pressão das pedras, permite que elas deslizem pela superfície, deixando rastros característicos. No entanto, muitos aspectos desse fenômeno permanecem obscuros. Por que algumas pedras se movem mais rápido do que outras? Como elas escolhem a direção? E o que acontece quando as condições mudam? Alguns pesquisadores até propõem hipóteses ainda mais enigmáticas, sugerindo que os pedregulhos que se movem podem estar relacionados a uma forma desconhecida de energia ou força que atua na região. Talvez não seja apenas um fenômeno físico, mas algo mais profundo que ainda não conseguimos compreender. Qual é a verdadeira natureza desses pedregulhos? O que eles podem nos revelar sobre os mistérios do nosso planeta?
Os moradores locais e os turistas que visitam a Vale da Morte também não ficam indiferentes a esse mistério. Eles compartilham suas observações, contam histórias sobre como viram pedras se movendo sozinhas e como essa visão os preenche com um senso de espanto e admiração. Essas histórias dão ao fenômeno uma aura de mistério e destacam como os fenômenos inexplicáveis podem inspirar reflexões sobre nosso lugar no mundo. Mas essa não é a única anomalia natural associada a mistérios. Se passarmos dos pedregulhos que se movem para outros fenômenos misteriosos, podemos nos deparar com sons enigmáticos que emanam das profundezas do oceano, cujas origens ainda não foram explicadas. Quais são suas fontes? Estão relacionados a lendas antigas sobre seres marinhos? Ou são apenas resultado de atividades humanas e tecnologias que ainda não compreendemos completamente? Cada uma dessas enigmas nos deixa com perguntas que aguardam respostas. O que mais nosso planeta ainda esconde, esperando que o desvendemos? Cada novo descobrimento é apenas o início de um novo caminho na busca por respostas. Quantas ainda não descobertas nos aguardam nos cantos misteriosos da Terra, onde a natureza e a história se entrelaçam em um todo único? Será que toda essa beleza e estranheza são apenas reflexos do nosso desejo de entender o mundo em que vivemos? E quantos mistérios ainda estão escondidos, prontos para se revelar a quem ousar olhar além do conhecido? O mistério da pirâmide sob as colinas de Cholula. Ao nos movermos dos sons misteriosos do oceano para uma enigmática pergunta, encontramo-nos no coração do México, onde se esconde uma das maiores e mais enigmáticas pirâmides do mundo, a Pirâmide de Cholula. À primeira vista, parece ser apenas uma colina coroada pela igreja colonial de Santa Maria Tlahuacalco. Mas, sob essa superfície discreta, esconde-se uma grandiosa estrutura, da qual muitos nem desconfiam. Como foi possível que um dos maiores monumentos da antiguidade, em termos de volume, tenha ficado tanto tempo sem ser notado? Talvez isso esteja relacionado com o fato de que os conquistadores espanhóis, tentando apagar os vestígios das civilizações antigas, construíram a igreja diretamente no topo da pirâmide, tentando esconder esse local sagrado dos olhos dos não iniciados. Essa igreja, com suas frescas vibrantes e paredes maciças, tornou-se um símbolo da época colonial. Mas o que se esconde sob sua fundação? Com as escavações realizadas por arqueólogos, ficou claro que essa pirâmide, conhecida como Tikal-Petl, não é apenas uma colina, mas uma complexa estrutura arquitetônica composta por múltiplos níveis e túneis subterrâneos. A cada camada descoberta pelos pesquisadores surgem novas perguntas. Quais eram os objetivos da criação desse grandioso monumento? Havia rituais relacionados ao culto a deidades antigas? Ou a pirâmide servia como algo maior, um centro de poder e cultura? Textos antigos e lendas, transmitidos de geração em geração, sugerem que Cholula era um importante centro espiritual e cultural para os povos toltecs e outras civilizações mesoamericanas. Mas como uma cultura tão desenvolvida poderia desaparecer da história? Alguns pesquisadores acreditam que a destruição e o declínio das civilizações estavam relacionados a mudanças climáticas, guerras ou até mesmo epidemias. Mas qual é a verdadeira causa de seu desaparecimento? Por que nenhuma dessas explicações dá uma resposta completa à pergunta sobre como uma cultura tão complexa poderia desaparecer sem deixar vestígios? Alguns defensores das teorias de conspiração até sugerem que, sob a pirâmide, podem estar escondidas antigas tecnologias que ainda não conseguimos entender. Talvez não seja apenas um milagre arquitetônico, mas algo maior, um depósito de conhecimento, esquecido com o tempo. As perguntas sobre o que ainda pode estar escondido sob a terra
continuam a intrigar pesquisadores e amantes da história. Quais são os mistérios que ainda precisam ser revelados? Quantos outros monumentos antigos estão ameaçados pelo esquecimento, permanecendo sob a camada da história e do tempo? Os moradores locais, que foram testemunhas desses eventos por séculos, contam sobre suas sensações quando subem ao topo do templo. Eles sentem não apenas a grandiosidade da construção, mas também uma misteriosa conexão com os antepassados que um dia criaram esse grandioso monumento. Cada rachadura, cada pedra carrega uma história que apenas começamos a entender. Mas, assim como com as pedras que se movem na Vale da Morte, os mistérios de Cholula não têm respostas definitivas. Quantos outros mistérios ainda estão enterrados sob nossa terra, esperando o momento de serem revelados? O que mais pode estar escondido nas entranhas de nosso planeta, pronto para sussurrar sobre seu passado? Essas perguntas permanecem sem resposta, confirmando que a história está cheia de mistérios e enigmas que apenas começamos a desvendar. Fortaleza construída fora das leis da geometria? Ao deixar a enigmática pirâmide de Cholula, transportamo-nos para outro tempo e espaço para o coração do Peru, até a grandiosa fortaleza de Ollantaytambo. Esta antiga cidadela, localizada a uma altura superior a 2.700 metros, impressiona a imaginação não apenas por suas dimensões, mas também por sua arquitetura incomum, que parece violar todas as leis conhecidas da geometria. Blocos de pedra imensos, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam a impressão de que foram cortados de um só bloco, como se este monumento tivesse sido criado não pelas mãos de antigos mestres, mas pelos próprios deuses. Como foi possível aos incas erguerem tais massas de pedra até tamanha altura? Esta pergunta continua sem resposta. Alguns pesquisadores sugerem que os antigos construtores utilizaram tecnologias avançadas que se perderam para nós. Existem até mesmo relatos de que, em alguns dos blocos, é possível ver sinais indicando que a pedra pode ter sido macia durante o processo de tratamento. Como isso seria possível? Mistério e ciência se entrelaçam nesta pergunta, criando uma atmosfera de incerteza e suposições intrigantes. Podemos considerar que os incas possuíam segredos que ainda não conseguimos compreender? Quando observamos as terracotas e as grandes paredes de Ollantaytambo, fica claro que esta fortaleza não foi apenas um dispositivo defensivo, mas um importante centro de cultura e religião. Arqueólogos descobriram números áreas rituais e santuários que indicam que aqui ocorriam importantes cerimônias ligadas ao culto aos deuses. Mas, para que serviam tais construções massivas? Qual era seu propósito verdadeiro? Talvez tenham servido não apenas para a defesa, mas também para a comunicação com forças superiores? De acordo com as lendas locais, Ollantaytambo foi construída em homenagem ao grande Inca Pachacútec, que, segundo as tradições, poderia se comunicar com a natureza e controlar suas forças. Mas como um homem poderia se tornar semelhante a um deus? Essas lendas apenas aumentam o interesse e o desejo de desvendar os mistérios que esta fortaleza esconde. Talvez alguns deles nunca sejam revelados, permanecendo na sombra da história e do tempo. Os moradores locais, que por séculos guardam a memória de seus antepassados, contam sobre a sensação de grandeza e poder que sentem ao se encontrarem frente às paredes deste monumento. Eles sentem que a fortaleza está cheia de vida, e cada rachadura, cada pedra, parece sussurrar sobre o passado que apenas começamos a entender. Mas, assim como com outros grandes monumentos, nos deparamos com perguntas para as quais não há respostas. Quantos mistérios ainda estão escondidos nas pedras desta fortaleza? O que mais pode ser descoberto nas profundezas da terra
quando a humanidade novamente se voltar para civilizações esquecidas, essa reflexão sobre o passado nos mergulha em um abismo de perguntas, para as quais não há respostas simples. Ollantaytambo não é apenas uma fortaleza, é um símbolo de nossa sede de conhecimento, de nosso desejo de entender os caminhos misteriosos pelos quais a história caminhou. E talvez, nesse desejo de desvendar os mistérios, estejam não apenas as respostas para as perguntas sobre o passado, mas também as chaves para nosso próprio futuro. O que mais pode estar escondido nas profundezas de nosso planeta, esperando para ser revelado? Quantos mistérios ainda guarda a história, pronta para nos surpreender e nos impressionar com seus segredos? Cidade onde não há nenhum ângulo reto? Ao nos deslocarmos da majestosa fortaleza de Ollantaytambo, encontramo-nos no coração do México, na misteriosa cidade antiga de Teotihuacan. Este megápolis, fundado muito antes da chegada dos astecas, impressiona a imaginação não apenas por seus tamanhos, mas também por suas características arquitetônicas, que aparentemente contradizem todas as leis conhecidas da geometria. Aqui não há nenhum ângulo reto, e cada rua, cada esquina desta cidade parece ter sido criada com o propósito de nos confundir em seus mistérios. Quem foi seu construtor? Qual era o verdadeiro objetivo deste lugar fascinante? A Pirâmide do Sol, erguendo-se sobre o horizonte, é uma das maiores do mundo e suscita muitas perguntas. Sua altura ultrapassa os 60 metros e sua base é coberta por uma misteriosa placa que, segundo especulações, poderia ter tido um significado especial para os antigos habitantes. Como eles conseguiram criar tal construção grandiosa e como ela combina elementos não apenas da arquitetura local, mas possivelmente também egípcia? Existem estudos que indicam certas coincidências nas proporções entre Teotihuacan e alguns monumentos egípcios. Mas como isso pode ser? É apenas uma coincidência ou resultado de antigas conexões entre culturas? Não menos misteriosa é a Pirâmide da Lua, localizada na parte norte da cidade. Sua forma, assim como a da Pirâmide do Sol, causa espanto e admiração. Ao seu redor, há plataformas rituais que, segundo os arqueólogos, poderiam ter sido usadas para a realização de rituais relacionados ao culto a deuses. Mas quem eram esses deuses e qual era o significado desses rituais? As lendas locais falam sobre os habitantes de Teotihuacan terem tido profundos conhecimentos sobre o cosmos e a astronomia, o que é confirmado por suas realizações arquitetônicas. Mas como eles conseguiram alcançar tamanhas alturas, permanecendo desconhecidos para a história? Ao explorar a cidade, encontramos muitos artefatos que indicam um alto nível de desenvolvimento da sociedade, mas que, ainda assim, permanecem um mistério. Quem eram os habitantes desta cidade que, em algum momento, desapareceu, deixando apenas vestígios de pedra de sua existência? Como uma civilização tão desenvolvida poderia desaparecer sem deixar vestígios? Isso apenas aumenta o interesse por Teotihuacan e seus mistérios. Os habitantes locais, conhecedores das lendas e tradições, contam que a cidade foi abandonada devido a uma catástrofe ou invasão, mas nenhuma prova foi encontrada. Talvez algumas das mistérios de Teotihuacan nunca sejam desvendados, permanecendo enigmáticos por séculos. Cada pedra, cada rua desta cidade sussurra sobre o passado, cheio de mistérios e inacabado. E nesse contexto, Teotihuacan se torna não apenas um lugar, mas um símbolo do eterno esforço da humanidade em desvendar suas histórias. Quantos mistérios ainda guarda a terra onde outrora prosperaram civilizações esquecidas? O que mais pode ser descoberto sob as camadas do tempo quando voltarmos nossos olhos para os antigos lugares? Essas perguntas permanecem sem resposta,
deixando-nos na expectativa de novos descobrimentos e mistérios que aguardam seu momento para serem revelados. Cavernas que se estendem até o infinito? Ao nos afastarmos dos mistérios das antigas cidades, mergulhamos no coração de Porto Rico, onde se encontram cavernas misteriosas que se estendem mais fundo do que a ciência moderna pode explicar. Esses labirintos subterrâneos, conhecidos como Cavernas de Camuy, não apenas impressionam pela sua grandiosidade e beleza, mas também estão cercados por uma multitude de lendas que são transmitidas de geração em geração. Os moradores locais acreditam que esses abismos na Terra são portais para outros mundos, onde os antigos espíritos continuam a habitar e guardar seus segredos. Nas paredes das cavernas, é possível ver petróglifos enigmáticos, que, segundo os arqueólogos, foram criados pelos índios taínos. Mas muitos pesquisadores se perguntam: esses são realmente os únicos criadores dessas imagens? Como essas representações deixadas na pedra poderiam transmitir mensagens que ainda hoje permanecem não decifradas? Cada petróglifo é uma janela para outro tempo, outra realidade. Alguns deles representam pessoas, animais e até figuras estranhas que poderiam ser deidades ou espíritos. Mas o que acontece se não for apenas arte, mas uma tentativa dos antigos povos de registrar seus conhecimentos sobre outros mundos e civilizações? Quais eram suas intenções e o que eles tentavam transmitir? Pesquisadores descobriram que nessas cavernas também foram preservadas evidências de civilizações que não correspondem às culturas conhecidas, levantando ainda mais perguntas. Quem eram esses povos que deixaram suas marcas aqui? Como eles poderiam ter existido nessa ilha sem deixar outras evidências em registros históricos? Alguns arqueólogos sugerem que essas cavernas poderiam ter servido como locais sagrados onde eram realizados rituais ligados à terra e ao céu. Mas quem eram os sacerdotes desses rituais? Ao explorar os corredores subterrâneos, deparamos com uma atmosfera repleta de mistério, que nos faz refletir sobre quão profundos podem ser nossos conhecimentos sobre o passado. As lendas locais também falam sobre povos subterrâneos, que, segundo elas, vivem nessas cavernas, guardando os antigos segredos e tesouros. Existem realmente esses seres, ou são apenas produtos da imaginação? Mas, independentemente disso, essas histórias soam tão verossímeis que nos fazem questionar se sob nossos pés podem existir mundos inteiros, inacessíveis à percepção. As pesquisas mostram que as cavernas de Camuy não são apenas um fenômeno geológico, mas também um legado cultural repleto de mistérios e enigmas. Cada passo por esses corredores subterrâneos nos lembra que estamos apenas na superfície de grandes mistérios que aguardam para serem revelados. Talvez seja aqui, na escuridão e no silêncio, que encontraremos pistas sobre o que aconteceu nessa ilha muito antes da chegada dos europeus. Mas, assim como com Teotihuacan, resta a pergunta: o que ainda está oculto nas profundezas da Terra e quais são os segredos que aguardam para serem descobertos? Ao mergulharmos nas cavernas de Porto Rico, não podemos deixar de nos perguntar: quantos mundos ainda inexplorados a Terra esconde? Templo construído em uma noite? Ao transitar de enigmas subterrâneos para grandiosas construções, encontramo-nos no México, no coração da antiga cidade de Chichén Itzá, onde se ergue o Templo de Kukulcán. A lenda conta que esse templo foi construído em uma noite com a ajuda de forças sobrenaturais, o que confere à sua história uma atmosfera de mistério e maravilha. Como poderiam os antigos arquitetos criar uma construção tão grandiosa em apenas uma noite? Essa pergunta intriga estudiosos e viajantes ao longo de muitos séculos.
Sabemos que o templo foi dedicado ao deus Serpente Emplumada, Kukulkan, que, segundo os mitos, possuía uma sabedoria e força extraordinárias. Mas o que mais impressiona é a arquitetura de luz e sombra que ocorre durante o equinócio de primavera. Todos os anos, quando o sol nasce sobre o horizonte, uma serpente caminha pela escadaria do templo, um efeito óptico criado por pedras estrategicamente posicionadas e luz, que foram calculados com precisão pelos antigos mestres construtores. Como eles puderam prever com tamanha precisão esse efeito, considerando o nível de tecnologia da época? Ao nos aproximarmos do templo, podemos sentir o frio da pedra, que guarda em si uma multitude de histórias e segredos. Detalhadas esculturas nas paredes representam cenas da mitologia, preservando conhecimentos e crenças das antigas nações. Cada figura, cada linha não é apenas uma decoração, mas uma mensagem cifrada, esperando o momento de ser decifrada. Mas o que exatamente se esconde por trás desses detalhes? Alguns estudiosos acreditam que o templo não servia apenas como um local de adoração, mas também como um observatório astronômico, onde os antigos sacerdotes observavam as estrelas e planetas, tentando entender seu lugar no universo. Quais eram seus conhecimentos sobre o cosmos e qual importância eles atribuíam ao movimento dos corpos celestes? No entanto, apesar de todos os estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como uma civilização tão avançada como a Maia poderia criar construções tão grandiosas com cálculos astronômicos tão complexos? Talvez eles possuíssem conhecimentos que foram perdidos com o tempo. Ou talvez sua sabedoria fosse resultado de contatos com outras civilizações mais avançadas. Mas essa não é a única pergunta que se esconde em Chichén Itzá. À medida que mergulhamos na história desse lugar, nos deparamos com ainda maiores mistérios. Ao estudar o templo de Kukulkan, não podemos deixar de lembrar de outros templos antigos, semelhantes a ele, espalhados pelo mundo. Mas, infelizmente, nem todas as estruturas chegaram até nossos dias. O que aconteceu com as outras culturas que possivelmente possuíam habilidades tão notáveis? Elas se extinguiram ou seus segredos ainda aguardam o momento de serem revelados? Chichén Itzá é apenas a ponta de um iceberg de mistérios que cercam as antigas civilizações. Em cada pedra desse templo, talvez esteja a resposta para a pergunta sobre o que realmente sabemos sobre nosso passado. E possivelmente o mundo que conhecemos é apenas uma ilusão, escondendo realidades ainda mais profundas e misteriosas, aguardando para serem descobertas. Quantos mistérios ainda estão guardados em nosso planeta? Em conclusão do nosso fascinante périplo pelos antigos mistérios e enigmas, não podemos deixar de lembrar que muitos desses grandiosos monumentos não apenas existem, mas também são oficialmente reconhecidos como parte do nosso patrimônio histórico. Cada um deles, desde o templo de Quetzalcóatl até outros maravilhosos memoriais espalhados pelo mundo, guarda em si uma infinidade de perguntas às quais a humanidade ainda não encontrou respostas. Como é possível que essas obras-primas, construídas pelas mãos de antigos mestres, continuem a intrigar pesquisadores e amantes da história? Quais segredos estão ocultos sob suas pedras e paredes que ainda ecoam com os sons de orações e rituais que se passaram por séculos? Vivemos em uma era em que as tecnologias nos permitem espiar o passado, mas, apesar de todos os avanços científicos, muitos fatos e provas permanecem sem solução. Convido-os a refletir sobre quais desses enigmas vocês gostariam de investigar pessoalmente. Existe algum monumento que tenha causado uma impressão especial em vocês? Quais lugares vocês gostariam de visitar para ver de perto a grandiosidade das antigas culturas? Deixem seus pensamentos e comentários abaixo
e não se esqueçam de curtir se gostaram da nossa história. Assinem nosso canal e ativem o sininho para não perderem os novos e emocionantes contos sobre os mistérios do mundo. Na frente, nos aguardam histórias ainda mais misteriosas que possam nos ajudar a desvendar os segredos ocultos sob o véu do tempo. Quantas descobertas ainda nos esperam em nosso planeta? E quais descobertas nos aguardam no futuro?